conteúdo da aula de hoje é referente a estômago poligástrico. Então, nós vamos abordar os ruminantes e também as aves, porque as aves têm dois compartimentos. Por isso eu coloquei ela aqui nesse conteúdo de estômago poligástrico. Essa imagem, ela refere-se ao estômago de um feto bovino. Um feto de uns 5 meses de idade, de gestação, aproximadamente. Vocês observem que ele tem uma câmara aqui, ó, o omaso, abomaso, retículo. O rumen, pessoal, é a maior parte da câmara. Enfim, essa imagem ela tá interessante para vocês observarem o aumento maior, que é aquele avental que sai da curvatura maior do abomaso e se prende aqui também no rumen. E esse aumento maior se projeta para a cavidade abdominal. Quando tratamos de ruminantes, a absorção dos nutrientes deles é de uma forma diferente dos monogástricos. A ideia dos ruminantes é obter energia através de ácidos graxos voláteis. Então, o que eles fazem? Uma simbiose com micro-organismos, e de forma que esses micro-organismos convivem dentro das câmaras estomacais para fazer o processo de fermentação do que esse animal ingere, e ao mesmo tempo, nesse processo de fermentação, são liberados ácidos graxos voláteis, e esses sim são absorvidos pela mucosa estomacal aqui dos ruminantes. Então, a fonte energética para os ruminantes são esses ácidos graxos voláteis, principalmente o propiônico. Temos também o acético e o butírico. O que acontece? Os ruminantes se especializaram na ingestão de material de células vegetais. Então, ele consegue obter os nutrientes dessa célula vegetal justamente por causa da simbiose com os micro-organismos. Esses micro-organismos que são protozoários, leveduras, algumas bactérias. Então, eles estão convivendo numa certa harmonia dentro dessa câmara estomacal, que é um ambiente úmido e propício para a sobrevivência desses micro-organismos. O ruminante se alimenta desse material vegetal, ele é ensalivado na boca. Naquela aula que a gente discutiu sobre cavidade oral propriamente dita, a gente falou da saliva. Então, aquelas glândulas salivares produzem esse líquido seroso e mucoso, depende da glândula salivar, e elas misturam nesse bolo alimentar e é deglutida pelo esôfago. Lembrando que o esôfago aqui dos ruminantes, a túnica média dele, em toda a sua extensão, você vai encontrar musculatura esquelética também, né, nessa extensão. Por isso que ele tem essa facilidade de ruminar, ou seja, o bolo vai para o estômago, depois ele volta para a boca para ser remastigado no processo de ruminação. E ele vai e volta até as partículas ficarem em pedaços menores. E aí sim, num tamanho que facilita o trabalho dos micro-organismos que vivem aí nessas câmaras estomacais. Falando nessas câmaras, nós temos o rumen, o retículo e o omaso. São 3 câmaras onde ocorre esse processo de fermentação. A maior parte é na câmara ruminal. Pessoal,
Eu trouxe esse slide só para vocês começarem a imaginar esse processo de digestão. Nós temos nessa, vamos imaginar uma folha de um pasto, tipo um braquiara, um tanzânia, uma ubaça, enfim, um capim. E aí essa folha tem camadas de... tem uma parede, né, celular, vegetal, que é composta por lâminas, as quais nós temos aqui celulose, olha, microfibrilas de celulose, são esses tubos aqui. Emaranhado junto com essas microfibrilas de celulose, tem-se proteínas fibrilares no meio. E tem também proteínas solúveis distribuídas. Temos também, aqui tem um arranjo de uma molécula de celulose dentro dessa microfibrila. Então, a microfibrila fazia parte de uma fibra, e aqui a gente está falando de uma fibra vegetal. A organização aqui da celulose, aqui você vê essa imagem também, achei ela bacana, porque ela mostra que há vários tubos, né, que são essas microfibras de celulose, junto com a lignina e a hemicelulose. A lignina são esses riscos laranjas e a hemicelulose azuis, que estão aí juntos com essa celulose. Então, os micro-organismos vão se alimentar desses componentes e aí sim liberar os ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis, eles são, deixa eu marcar aqui com uma caneta, aqui ó, nós temos o ácido acético, o ácido propiônico, o ácido butírico. A maior proporção é do propiônico. Quando esses micro-organismos ingerem na verdade, eles digerem essa fibra vegetal, eles estão liberando na câmara, principalmente na câmara ruminal, esses ácidos graxos, que são voláteis. Pessoal, se é volátil, significa que ele é um gás, ele é leve, então ele vai ter uma tendência a subir na câmara. Observem aqui a imagem, né, desse bovino, o esôfago, aí ele vai chegar na câmara, primeira passagem aqui em estômago, no parte especificamente de rumen, aí ela volta para ser remastigada, vai, volta várias vezes, até ficar em partículas menores, que quando está numa partícula menor essa folha, aí sim ela continua para retículo, depois ela segue para o maso e vai para abomaso. Esse processo de vai e vem que eu estou falando, a regurgitação, ela ocorre por um ato de aspiração, no qual o conteúdo que está no rumen, ele volta para o esôfago, porque o cárdia, que é aquela a abertura desse estômago, no caso aí do rumen, ela relaxa e aí o conteúdo ele reflui para o esôfago. Então esse processo ocorre devido ao aumento da pressão, né, uma pressão negativa no tórax. Por isso que esse conteúdo volta para ser reensalivado na boca e ser remastigado na boca desse ruminante, quando ele estiver em repouso. Então, esse ruminante ele vai, no decorrer do dia, se alimentando, ingerindo o máximo de material vegetal que ele for conseguindo, e quando ele vai descansar, geralmente ele procura uma sombra, né? E vai fazer esse processo aí de regurgitação para
para remastigar esse alimento. É necessário essa remastigação e reinsalivação para diminuir o tamanho da partícula e aí sim promover essa fermentação que vai ocorrer nessas câmaras aí. Eu quero que vocês imaginem o rumen como um grande balão. É enorme mesmo, né? Porque ele ocupa o antímero esquerdo todo do abdômen desse animal. E aí, eu quero que vocês imaginem essa folha que ele ingeriu. Imagina uma folha grande. Ele comeu essa folha. Quando essa folha grande entra aqui pelo esôfago, vocês acham que ela vai ficar... Qual extrato aqui desses que ela tem uma tendência a permanecer? Uma folha de um desses capins. Um braquiária, um mombaça, tanzânio. O que ela comeu de folha aqui? Essa folha grande. Ela vai ficar aqui nesse extrato que parece um X, ou ele desce para esse aqui que é todo riscado? Qual que vocês acham? Marca para mim na figura. Justamente. E quando ela diminui de tamanho, foi mastigado, remastigado várias vezes, ela fica mais leve ou mais pesada? A tendência dela é ir para onde? Para cima, para baixo. Ela fica mais pesada. Ela diminui o seu tamanho. Outra coisa, a saliva é líquido. Uma vaca produz em torno de 150 litros de saliva por dia. É muita coisa. Vocês imaginam, esse líquido salivar, a água que ela ingeriu, vai ficar em qual dessas camadas aí que tem a tendência de ficar esse líquido? Marca para mim aí nesse grande balão. É isso. Ela é mais pesada. Pessoal, se esse estômago ficasse parado, é o que a gente chama de atonia. A é não, tônus é movimento. Então, quando o rumen tem uma atonia, não é legal, porque não tem movimento. Mas enfim, como que esse grande balão vai fazer para movimentar o conteúdo que está aí dentro? Porque a tendência do que é líquido é precipitar, se tiver em repouso, que é pesado. E a tendência dessas folhas maiores é ficar mais em cima. Concorda comigo? Se isso acontecer, as folhas maiores ficam lá em cima, o líquido lá embaixo. Não vai ficar bacana para os micro-organismos viverem aí dentro. Porque todo micro-organismo, gente, o que ele busca na vida dele? Primeira coisa, uma temperatura adequada para ele e umidade. Tendo umidade e temperatura adequada, só tá faltando alimento, né? Fechou. Então, o rumen é isso. Ele nada mais é do que um ambiente que tem essas três características. Além do mais, ele é um ambiente fechado, que melhora mais ainda a situação. Então, essas cepas que vivem, que coabitam esta região do corpo do animal, e aí nós temos, gente, várias populações de micro-organismos, muitos protozoários de vários tipos, ciliados, não ciliados, enfim. Várias leveduras, e elas estão ali se alimentando do que esse animal ingere e produzindo os seus ácidos graxos voláteis, vamos dizer assim. É como se fosse o pagamento do aluguel. Assim, olha, eu te dou aqui a casa, que é a câmara estomacal, eu te dou aqui a comida, e em contrapartida, o seu pagamento do aluguel vai ser em forma de ácido graxo volátil.
Ok, só que para isso acontecer, esses micro-organismos têm que sobreviver nesse ambiente. Para sobreviver, a umidade elas tem que estar constante. Por isso que esse animal saliva bastante, para manter a umidade. Outra coisa, não é só jogar saliva aí dentro desse balão. Esse líquido ele tem que circular. Um dia uma pessoa me falou uma característica explicando para ela sobre o rumen. Ela me falou assim, o rumen funciona como uma máquina de lavar? Eu achei brilhante a colocação da pessoa, assim, ela é uma máquina de lavar. Então tá sempre revirando esse conteúdo. Pessoal, só que ele é enorme. A musculatura da túnica média, para conseguir contrair, fazer esse movimento, ela tem que ser muito poderosa. E a parede do estômago não é tão espessa assim para dar conta desse recado. Então foi necessário criar algumas regiões com a musculatura da túnica média mais espessa. Nós chamamos isso de pilares. Então os pilares ele tem essa função, na hora da contração, de dar mais força para o movimento. E aí você consegue revirar tudo isso com mais desenvoltura. Essas cintas, esses pilares estão localizados em regiões estratégicas. Eu vou mostrar um slide daqui a pouco para explicar essas cintas. O que me interessa agora aqui é que vocês compreendam que essas camadas, do jeito que está aí no esquema do DICE, se tiver em repouso e é uma tendência ficar nessas faixas, mas que é necessário misturar. Tanto é que na clínica, quando você for fazer uma auscultação do rumen e não auscultar os sons de mistura, a gente diz que esse rumen está em atonia, é preocupante, porque vai ter uma compactação. Concorda comigo? Se o líquido precipita, aqui, significa que aqui tem uma grande chance de ficar seco, de compactar. E aí, como que ele vai conseguir voltar para a boca para ser remastigado? É um problema. A atonia ruminal é algo que a gente se preocupa bastante, tá certo? Aí é quando a gente administra, por exemplo, substâncias emolientes. Significa, você dá óleo, por exemplo, né? Você dá outra substância que vai fazer com que se solte isso que está compactado, na ideia de que volte novamente as contrações e ele consiga remastigar, ou a partícula estiver com um tamanho menor, consiga seguir o seu fluxo pelas câmaras estomacais. Ela fica no rumen a maior parte do tempo. Quando a partícula está menor, aí ela segue o seu trajeto e vai para a próxima câmara, que se chama retículo. Do retículo ela vai para o omaso e do omaso ela vai para o abomaso. Coloquei aqui como que é a parte interna da mucosa do rumen. Ela parece um tapete. Olha as vilosidades, né? Cheio de vilosidade para aumentar a superfície de contato. Toda mucosa que ela é absortiva, para a função dela, absorção, no caso aqui basicamente para absorver os ácidos graxos voláteis, ela tem que usar de estratégia essa formação de vilosidade, porque amplia muito mais. O gás, a bolha do gás, né, ela tem que encostar nessa mucosa para ela ser absorvida. E também tem uma proporção desses gases aí dentro. Não é assim, deu muitos gases, tá ótimo, certo? Não. A maior parte, essa mucosa, ela se especializa mais na absorção do ácido propiônico.
Então, se você tem um desbalanceamento na produção desses gases, significa que eles não vão conseguir ser absorvidos na mesma velocidade. E aí você vai ter um excesso de gás dentro desse rumen. Por onde que esse gás pode sair, gente? Se tem muito gás, porque a mucosa não está conseguindo absorver. E ele tem que sair para algum lugar. Por onde que o gás que está dentro desse rumen pode sair? E esse é um dos problemas que mais ocorre em confinamento, né? Que a gente chama de timpanismo. Por onde, pessoal? Olhando a anatomia desse órgão, vocês vão ter que tomar uma providência. Senão esse animal vem a óbito, ele morre rápido com esse excesso de gás aí dentro da câmara estomacal. Quais são as formas dessas bolhas de gás saírem daí desse espaço? Você se imagina a dor. Porque víscera, os receptores que são ativos, né, a maioria dos receptores que nós temos aí, são receptores de estiramento e de pressão, né? Então, se aumenta a quantidade de gás, né, comprime ali as túnicas, tanto a interna, a média e externa, e aí sim o animal vai coletar essa informação e é traduzida como dor, como cólica. Quais são as formas de saída de gás dessa câmara? No caso aqui, rumen, né, que eu estou tratando. Vocês me escutam? Pode ser por flatulência. Flatulência são saída de gases pelo intestino, pelo ânus. Pode, é uma possibilidade, só que demora, né? Até passar por todos os intestinos. Gente, abrir o esfíncter do piloro já não é fácil, né? Tem todo um mecanismo. Mas é um processo bem lento, porque do rumen ele tem que ir para retículo, depois ele tem que ir para o maso, abomaso. Convencer o esfíncter do piloro a abrir. Aí depois passar todas as metragens de intestino delgado e grosso, para depois sair na forma de flato, né? O flato é isso, são bolhas de gás circulando pelo intestino. Qual outra forma? A outra forma é pela eructação, é a mais comum. Eructação é o que nós chamamos de arrotar, né? Só que agora a gente fala eructar, que é mais chique. Eructação é isso, é liberação de gás pela boca. Então, até coloquei aqui, né, no eructação de gases. Boa parte dos gases que estão aqui é normal. O ruminante está sempre eructando, né? Agora, quando você tem um excesso de gás, ele tem que eructar mais ainda. Só que pode não ser suficiente só esse mecanismo. Então, é necessário a gente intervir. Uma das formas que a gente faz é a aplicação de uma sonda. Pode não ser só suficiente tudo isso, não. Talvez necessário também perfurar a parede do abdômen para alcançar o estômago e retirar também esses gases. Se vocês fossem perfurar, o aparelho chama trocáter. Aonde que vocês perfurariam? Olhando esta imagem, qual o local de eleição que vocês fariam a punção? Onde que vocês perfurariam esse estômago para retirar o gás? Qual parte aí? Na parte mais alta, porque é onde você tem mais gás.
Porque se você for perfurar aqui embaixo, vai entupir a sua agulha. Agulha não, o trocáter, né? Ele é como se fosse uma antena de rádio, sabe? O mais calibroso um pouco. Mas enfim, a gente vai na região mais dorsal. Se a gente for olhar aqui no animal, eu vou pegar e fazer um desenho aqui de um triângulo. Nós temos aqui no animal uma região que a gente chama de vazio. Já ouviram esse termo? É um triângulo que se forma aqui. Ele nada mais é do que a gente tem o arco aqui de costelas e aqui a gente tem a musculatura que vai para a coxa, tensor da face lata, né? Então, e a parede do abdômen aqui. Tudo isso aqui é a parede do abdômen. Então, essa região paralela à coluna lombar. E aí ela vem aqui perpendicular assim, imaginando aqui o arco de costelas e aqui a coxa, forma um espaço, um triângulo, que é um local que a gente costuma aplicar aqui, justamente para atingir essa região. O baço, ele é no antímero esquerdo, e o baço vai estar aqui nessa região, só que ele está protegido pelo grádio de costelas. Então não vai ter problema também se fosse mais cranial. Só que você não vai acertar nunca o baço justamente pelo fato dele estar por ele estar próximo, por ele estar protegido por esse grádio de costelas, tá? Então essa região do triângulo, ela é bem aqui, ó. Né? Então vocês podem aplicar aqui tranquilamente, que vai sair naquela região lá dorsal do rumen para retirada desse gás, certo? Outra informação importante é que essas reviravoltas que ocorrem, como parece uma máquina de lavar que está sempre misturando, ela é de propósito para manter esse ambiente úmido e também para misturar o conteúdo e fazer com que entre em contato com as cepas dos micro-organismos que convivem aí. E eles estão em eterna competição uns com os outros. Eu falo que é harmônico, gente, mas é uma guerra aí dentro. Tá? Então elas estão procurando, elas querem sobreviver, a vida do micro-organismo é querer viver, não é isso? Então ele fica ali em busca dos nutrientes que ele consegue absorver e, enfim, eu tô falando tudo isso para vocês compreenderem a importância de quando você está dando uma alimentação para esse animal, você não pode mudar do dia para a noite a composição dos ingredientes. Você corre um risco muito grande desses micro-organismos não conseguirem se adaptar na mesma velocidade. Quando você muda uma ração, isso é de uma forma gradativa, justamente para dar tempo desses micro-organismos se reorganizarem. E qual é o problema para o animal? É o desbalanceamento na produção dos ácidos graxos voláteis. Vocês vão ver isso lá em nutrição. Então esses ácidos graxos, eles têm uma proporção adequada que essa mucosa consegue absorver. Certo? Então eu estou falando tudo isso para vocês entenderem a localização, o porquê, quais são os procedimentos que se faz nesse rumen e também na hora do tratamento. Por isso, gente, o rumen eu falei que é um balão, e esse balão ele tem regiões que são mais estreitas do que outras. Então eu dividiria esse balão em 5 compartimentos.
Primeiro compartimento que a gente vai discutir aqui. Saco dorsal. Aqui. Saco dorsal do rumen. O nome é dorsal porque ele está mais acima e ele parece realmente uma bolsa. Então, saco dorsal, saco ventral, saco aqui, ó, saco cego caldo ventral e o saco cego caldo dorsal. Tá vendo? Parece um jogo da velha. É como, deixa eu pegar aqui uma linha, vou fazer aqui como o retângulo aqui, ó. Então a gente tem aqui aqui, deixa eu tirar, deixar ele transparente. Então eu tenho aqui um saco, aqui duplica, né? Aqui eu vou ter outro saco. Aqui, ó, então saco dorsal, saco ventral, né? Saco cego, caldo ventral. E aqui, pequenininho, o saco cego, caldo dorsal. Ele é saco cego porque ele tem um fundo cego, né? Então é como se fosse um jogo da velha isso aí. Você traça as linhas aqui, tá? Então aqui já tem 4 dos compartimentos que eu falei 5, né? Então também tem o átrio do rumen, que não tá dando para ver muito legal nessa imagem, mas é um 5º compartimento que fica aqui próximo ao retículo. Vamos colocar ele aqui. Então o rumen é isso. Olha cá também. Saco dorsal. Gente, o saco dorsal é onde tá lá aquela camada de gás. E a das folhas mais grosseiras. Aí o saco ventral aqui já ficam partículas menores e lá embaixo o líquido. Aqui nós temos o saco cego caldo ventral e pequenininho o saco cego caldo dorsal. Ok. Lembra dos pilares? Aqui um deles, ó. Pilar longitudinal. É uma cinta muscular muito espessa. E tem que ser espesso, né, gente? Porque para contrair tudo isso, né? Então, essas cintas, você observa que ela está na longitude, tá vendo? Só que você observa o pilar internamente. Externamente, você vê o sulco desse pilar. Porque se a musculatura ali, ela espessou e ela se projetou no interior, ela puxa essa parede e forma um sulco. Que claramente você observa aqui, ó. Um sulco longitudinal e esse sulco aqui, ó, é coronal. Pessoal, o nome coronal vem de coroa. Eu vou falar para vocês aqui o que eu acredito, porque que botaram esse nome. Coroa, você põe na cabeça. E aqui parece uma careca, uma cabeça careca. Então seria a coroa. Então esse sulco é o coronário, tá? Então nós temos aqui, deixe-me tirar os retângulos que eu tinha colocado aqui, para vocês enxergarem melhor os sulcos, tá? Então, sulco longitudinal, aí você tem o sulco longitudinal acessório, sulco coronário. Aqui também nessa imagem, ó, esse estômago aqui ele está desidratado. Vocês estão vendo uma vista caldo lateral esquerda.
Então, nós temos aqui, olha o sulco coronário aqui, ó, né? E aqui o longitudinal. Ou seja, ele está na longitude do corpo e aqui o coronário. Apontem para mim com a seta aí, aonde que está o sulco, agora não, agora pilar, porque está aberto, né? Aonde que está o pilar longitudinal? Ou seja, em toda a extensão desse corpo, na longitude desse órgão, aonde que está o pilar longitudinal aí? Nesse animal. Beleza. E você viu que em cima tem o pilar acessório? Que ele é uma bifurcação do longitudinal. Que a câmera é muito grande, né? Vejam lá, viram? Aqui é o pilar. Então, aqui, pilar pilar longitudinal, no caso direito. E aqui o pilar acessório. Viram que é na longitude desse estômago, né? Desse rumen. Aí nós temos aqui, transversalmente, os coronários. Aponta para mim o pilar coronário ventral. E agora o pilar coronário dorsal. Perfeito. Perceberam que esses pilares é o que separam os sacos, tanto o saco dorsal do saco ventral, como os sacos cegos caldo dorsal e caldo ventral. E o nome deles é de acordo com a posição mesmo no corpo. Esses pilares são fundamentais para promover essa mistura do conteúdo aí nesse estômago. É fantástico. Aqui já dá para vocês verem que o átrio do rumen, que é a quinta câmara, lembra? A quinta parte desse estômago. Nós temos também aqui, ó, o pilar cranial. Pilar cranial é porque vocês têm que imaginar que é um balão, então ele está vindo mais cranial nesse corpo, como também caudalmente tem. Então ele fecha, sabe? Aqui cranialmente, essa região, e aqui caudalmente é o pilar caudal. Certo? Então, repetindo, a gente tem pilar longitudinal na longitude desse corpo, ela vem assim longitudinalmente. Transversalmente, nós temos os coronários ali, caudalmente. E o mais caudal de todos, nós temos o pilar caudal, e o mais cranial de todos, o pilar cranial. Então, essas cintas musculares, nessa disposição, quando elas contraem de uma vez, promove uma reviravolta. E o líquido que está embaixo sobe. E é muito legal quando você vai auscultar, porque parece uma cachoeira transbordando. Então, esse som vocês vão escutar lá quando estiver fazendo a disciplina de propedêutica. Né? Vocês têm que estar auscultando, ver se está tudo bem com esse estômago. Vocês vão contar no relógio quanto tempo que está vindo a onda de contração ruminal. E você vai ouvir esse barulho de cascata, que é justamente essa reviravolta, como se fosse a máquina de lavar, misturando ali o conteúdo. É fantástico a organização, ainda mais tendo a noção do tamanho que é esse órgão. Tranquilo? Vamos ver agora, pessoal, numa vista, num corte transversal. Nós vamos observar, me fala, aonde que é nesse corte a nível de torácica 13, qual é o antímero direito, qual que é o esquerdo? Dando uma dica, no antímero esquerdo é por onde está o estômago. Aonde que está o estômago aí? Nesse corte transversal. Vocês viram que legal essa imagem lá do DICE? Né? Você vê esses espaços aí. Até coloquei lá o saco dorsal do rumen, né? Saco ventral do rumen. Olha aqui o pilar.
né? Separando. Vocês observam também que, gente, o antímero esquerdo todo é só rumen. O danado rumen ocupa tudo. Sobra espaço, mais nada, né? Agora vocês imaginam, coitado aqui, ó, do omaso, tá espremidinho. O abomaso também tá lá, coitadinho, espremido também, mas tudo faz parte do estômago. Tudo isso aqui é estômago. Aí o fígado tá lá apertadinho também. Olha a nível de lombar 3. Você já tem os intestinos. Eu gosto mais dessa imagem para vocês compreenderem o tanto que é apertado lá dentro. Agora, gente, a nível de lombar 3, a metade ali já se for parar para pensar, do abdômen, a nível lombar, né? A nível de lombar 5 é quando você já pega os sacos cegos. Tanto o que está dorsalmente, que é o caldo dorsal, como ventralmente, que é o caldo ventral. Então, já está fechando, né? Ali, terminando o estômago. Gente, a nível de lombar 5. Vocês estão entendendo? Tanto que é extenso esse estômago. E olha os intestinos aqui. Agora eu quero que vocês pensem, e se esse animal tiver gestante? Como é que vai ficar tudo isso aí? Mais apertado ainda. Tem uma imagem que está mostrando o desenho. Deixa eu colocar nele aqui. Justamente esse aqui. Aqui ele está mostrando uma vista ventral de um bezerro recém-nascido, uma vaca adulta e uma vaca gestante. Comparem, aqui a gente tem o abomaso, esse saco aqui mais ventral. O rumen é um vermelho aqui, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Aqui já no adulto, o rumen grande, à esquerda, né? Aí você já tem um abomaso menor. Veja que no bezerro o abomaso é enorme e o rumen menor. E já na vaca gestante, o coitado do abomaso tá todo espremido, né? Tá vendo aqui, ó? Na vaca não gestante e aqui na vaca gestante. O rumen não tem jeito, tá lá do mesmo jeito, né? O fato é que o estômago tá empurrando aí ventralmente o abomaso. Claro que as alças intestinais também, né? Eu tô mostrando essa imagem para vocês compreenderem a disposição, o rearranjo, né, dentro da cavidade, e também a diferença com o animal que está lactante. O bezerro, a maior fonte alimentar dele é o leite, quando ele tá mamando, e leite precisa ser digerido no estômago químico, que é o abomaso. Por isso que é tão grande o abomaso no bezerro, em detrimento de uma vaca adulta. A vaca adulta ela vai investir na câmara de rumen, porque ela precisa o mais rápido possível dos seus ácidos graxos voláteis. Esses ácidos graxos voláteis é que é a fonte energética. Eu volto naqueles primeiros slides, esse aqui, que está falando, ó, esses ácidos graxos voláteis é o principal precursor de glicose e de gordura também no ruminante. Olha para vocês verem a importância, né, para o ruminante dessa fermentação aí, a nível de rumen, retículo e omaso, a maior parte no rumen mesmo. Certo? Então, vocês já têm uma noção topográfica, né? E aí vocês têm que imaginar que tudo no ruminante é empurrado para a direita.
sistema urinário, inclusive, as glândulas anexas, igual o fígado, o próprio pâncreas, os intestinos, tudo é jogado para a direita e eles têm que se organizar, os ligamentos têm que se virar para conseguir se manter aí nesse espaço mais restrito. Pessoal, vocês estão vendo o abomaso aqui, ele é bem ventral, número 6. Se a gente pegar o slide aqui, deixa eu passar para o abomaso, que é esse slide aqui, né? O abomaso, ele é o estômago verdadeiro, é o estômago químico. Por isso que eu começo sempre a parte de digestório, né? Quando eu vou falar de estômago, eu sempre falo de monogástrico primeiro, depois eu falo de poligástrico. Porque o monogástrico, esse arranjo do abomaso é igual do monogástrico. Ele tem cisura angular, ele tem a região, aqui ó, a região de entrada desse estômago, só que aqui a gente chama de osteomaso abomasal. Ele tem a região do fundo desse estômago, o corpo, o antro do piloro, o esfíncter do piloro, e aqui já não é mais estômago, aqui já é duodeno. Nesse esfíncter do piloro tem uma projeção aqui, ó, esse número 6, que só existe aqui em ruminantes e no suíno, que chama toro pilórico. É uma projeção a mais para garantir o fechamento aqui do esfíncter do piloro. Enfim, então o abomaso é onde você vai ter realmente a digestão proteica. Aqui sim você vai ter liberação de enzimas. Então a gente não fala mais fermentação, a gente fala digestão aqui. Em contrapartida, rumen, retículo e omaso é fermentação. Falando em outras câmaras, veja aqui o retículo. É interessante com relação ao retículo vocês observarem a proximidade dele com o diafragma e com o coração. Que é muito comum os ruminantes ingerirem alimentos, como o lábio dele não é seletivo, ele come tudo que tem no coxo, que tem no pasto, pode ser que ele ingira prego, pedaço de arame, alguns objetos perfurantes. E quando ele deglute e vai cair no esôfago, a gente tem aqui a entrada, quando o esôfago vai estar passando por aqui, né? Aí libera o conteúdo dele, vai para rumen e também está próximo aqui ao retículo. Como é pesado, ele cai aqui. Então imaginem um prego, né? Esse prego cai aqui e ele pode muito bem, ó, perfurar o estômago, perfura o estômago, perfura o diafragma e chega lá no pericárdio. Então é muito comum em ruminantes uma patologia que chama retículo pericardite traumática, porque o objeto atravessa e por uma questão de trauma, né, porque é perfurante, ele atinge esse pericárdio, tá bom? Então é só para vocês terem noção da proximidade. Olha nessa imagem aqui, vocês estão observando dorsalmente essa vaca. Lembra que aqui, ó, antímero esquerdo e aqui antímero direito. O coração se joga mais à esquerda. Ó, o esôfago, desculpa, aqui a gente tem, justo, aqui é o esôfago, chegando aqui em rumen, aqui retículo. Então, nessa vista, você veja que retículo está muito próximo de coração. Então, repetindo, rumen é tudo isso aqui, retículo,
abomaso. O abomaso não dá para ver, porque ele é mais ventral, né? Com relação ao rumen, a gente tem saco dorsal, saco cego, caudo dorsal, saco cego, caudo ventral e lá embaixo o saco ventral. Conseguem sintonizar? Essa imagem também eu acho ela bem interessante. Um corte sagital. Olha o coração, a ponta do coração aqui, ó. Próximo aqui é externo. Músculo diafragma. E aí nós observamos aqui retículo. O rumen com seu saco dorsal. Rumen aqui, saco ventral. E aqui a gente já tem o abomaso. O abomaso, gente, ele vem ventral e depois ele se joga, indo para o dorso para chegar no duodeno. Você consegue observar isso que eu tô falando aqui, ó. Aqui já é a região do antro do piloro, né? Ele tá vindo para formar aqui o duodeno. Em animais de alta produção, principalmente gado leiteiro, que foi feito um melhoramento genético para ter um super rumen, né? Se você for olhar uma vaca leiteira, uma vaca holandesa, uma Jersey, você vai observar que o corpo delas tem um arranjo triangular. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Ela tem esse arranjo aqui. Vocês vão ver isso em produção depois. Já uma vaca de corte, o corpinho dela parece um retângulo. Uma vaca, um boi, né? Então, por quê? Vamos colocar... Eu não tenho aqui, infelizmente não coloquei uma imagem de vaca de leite, mas eu tenho essa aqui, que é o animal de corte. Tá vendo o tronco dele? Voltei pra lá. Você veja aqui, ó, que ele é um retângulo. O gado de leite, ele já é um triângulo, porque ele tem um tórax menor, mas um super abdômen, para ter um mega tubo digestório. Porque a ideia é você dar muita comida para uma vaca de leite e ela converter tudo isso em leite, né? Já o bovino de corte, a ideia é o que você dá para ele comer, ele tem que converter em carne, ou seja, em músculo. Por isso que ele tem muito mais massa muscular. O esqueleto dele é mais desenvolvido, a parte muscular também, tá certo? Por que eu tô falando tudo isso? Porque as vacas leiteiras de alta produção têm uma grande tendência de ter uma torção de abomaso. Tá? E como ele é mais ventral, justamente porque como é muito grande esse estômago e acaba que ele gira ali dentro, ele gira ali ventralmente. Aí tem que fazer uma gastropexia. Pexia vem de fixação, né? Então, gastro-estômago. Você vai fixar o estômago para ele não ficar girando. E é um perigo, né, gente? Imagina, abomaso, que tá o abomaso. Se ele torcer lá na cavidade, o ligamento dá conta de segurar ele, pode levar a problemas na vascularização. Lembra aquela história que a gente já estudou? O tronco celíaco libera a gástrica esquerda, que se anastomosa com a gástrica direita, que é ramo da artéria hepática. Aí tem a gastroepiploica direita e a gastroepiploica esquerda. Então, todas elas aqui estão circulando o abomaso, mesma coisa que no estômago monogástrico, tá? Então, é um perigo esse órgão girar e levar uma
a parar o fluxo sanguíneo, o fluxo vascular nessa região, tá? Parou o fluxo vascular, né, gente? As células vão morrer, é um problema grave, certo? Então, aqui a gente tem o abomaso de um pequeno ruminante, esse aqui é de um ovino. Ele tem um arranjo um pouquinho diferente de vaca, porque os bovinos, eles têm um abomaso mais comprido e ele se joga mais dorsalmente. Ele faz muito mais volta para poder chegar no duodeno do que o de pequeno ruminante. Mas enfim, de toda forma, todas as câmaras são muito grandes nos ruminantes, tá? Outro conceito importante para vocês, pena que aqui ficou faltando um G, né? Mas tem aqui, chama goteira esofágica. Goteira, né? Aqui é um G. Ver se eu consigo fazer aqui. Então, a goteira esofágica é um outro conceito importante. Observe essa imagem aqui à direita. Essa aqui. Nós temos aqui o rumen. O rumen enorme. Só tá uma parte dele aqui na imagem. Aí vem o retículo, depois o omaso e depois o abomaso. Eu quero que vocês imaginem que antes era um canal único. Ó, antes era um tubo único. Que aí esse tubo dilatou no rumen, no retículo, no omaso, no abomaso. 4 divisões. E essas divisões se dobraram, tá? Elas se dobraram. Então, por que eu tô fazendo isso? Vocês imaginam o rumen e o retículo, aqui mais à esquerda, e a gente tem omaso e abomaso. Só que com essa história, antes era uma coisa reta que se dobra e ela gira. Ela acaba se torcendo para ocupar melhor aí a região da cavidade. Com essa história, por que eu tô falando isso? Só para vocês entenderem que o túnel de passagem, que é a goteira esofágica, ela está nesse eixo central da dobra dessas câmaras. E por que existe essa goteira esofágica? Ou sulco rumeno-reticular? Ela existe justamente para desviar o leite quando esse animal estiver fazendo uma sucção, quando ele estiver mamando, e aí vai formar essa prega. Vocês conseguem ver aqui, ó, que forma parece 2 lábios, ó. Então, o sulco reticular está entre esses lábios aqui, que nada mais é do que um espessamento também aqui, ó, da mucosa e da túnica muscular, que formam um túnel. Só que não é um túnel fechado, né? Ele é aberto aí em cima. Esses lábios só vão... tá assim, né? Uma calha que tem lábios. Esses lábios só vão fechar e formar um túnelzinho se ele fica normalmente mais aberto. Se tem uma pressão negativa, tipo uma sucção do leite, forma uma pressão negativa nessa tubulação, aí forma essa concha, esse túnel, essa calha, tá? E essa calha, ela vai entortando no próprio eixo do estômago. Então é como se fosse um tobogã. E o leite passa dessa junção entre rumen e retículo, que é muito próximo ao esôfago. Então, do esôfago para essa prega rumeno-reticular, que vai formar esse sulco aqui no retículo, né? E aí ele faz uma volta, uma curva, e já cai direto no omaso.
Quando ele vai para o omaso, também tem uma calha ali. O tobogã segue, de forma que o leite vai escorrer dentro do abomaso. Olha que brilhante. Todo esse arranjo para desviar o leite para ir direto para a câmara de abomaso. Porque o abomaso tem enzimas para digestão proteica, tá? Para digestão ali desse leite. Pessoal, se por acaso esse leite cair dentro da câmara de rumen, ou de retículo, ou de omaso, vai causar um estrago naquela colonização dos micro-organismos dentro da câmara de fermentação, porque esse leite vai coagular e ele vai começar a entrar num processo de putrefação. Quando acontece isso, muda o pH, vai começar a morrer muitos protozoários, muitos micro-organismos que conviviam ali, já não aguentam mais aquele pH diferente, sabe? E tudo isso muda a colonização naquela região e vai levar esse animal a ter um desequilíbrio na produção dos seus ácidos graxos voláteis, tá certo? Então, eu estou falando do leite, um processo aqui que o animal ingeriu esse leite, mas não formou essa prega. Por exemplo, se você fala, o bezerro não está mamando leite porque a mãe não deu leite, aí, então vou aplicar uma sonda orogástrica. Já vou dar o leite direto para o estômago desse animal. O que você vai fazer com esse bezerro? Ou esse borrelho, né? Com esse ruminante. Você vai matar ele. Porque, né, você está jogando direto na câmara ruminal o leite que vai coagular ali, tá certo? Ou seja, você não vai desenvolver essa pressão negativa para formação dessa goteira esofágica. Então, isso é uma bomba, tá? Não é legal e vai levar também ao desenvolvimento de outras bactérias oportunistas que se aproveitam da situação e vai levar a um quadro de gastroenterite nesse animal, perigoso, tá? Então, a formação dessa goteira esofágica é por causa da pressão negativa. Por isso que no manejo a gente coloca uma madeira para ele fazer a sucção, né? Ou ele sugar o leite do balde, tá? É melhor do que se você não pode administrar isso por sonda no bezerro. Tudo bem? Essa imagem também é interessante porque ela está mostrando o omaso e aí, ó, aqui está retículo. Então, quando forma aquela prega que eu falei, prega rumeno-reticular, aí forma um sulco lá no retículo, esse leite vai escorrendo por aqui, ó, um sulco do omaso. Ele faz uma curva, tá? Então, nessa curva, quando ele faz, ele passa aqui nesse sulco e cai direto no abomaso, que é o objetivo, é chegar aqui na câmara de fermentação. O amaso, ele tem uma característica interessante, que é a formação dessas lâminas. Tá muito bonito nessa imagem aqui, ó. Lá do laboratório, essa imagem. Observem que a mucosa é toda preguiadinha também. Além de ser em lâminas, ela também tem projeções nessas lâminas. E aqui é onde vai ocorrer a maior parte da absorção do excesso de água que esteja ainda nesse bolo alimentar. Lembra que o corpo não pode se dar ao luxo de ficar jogando água fora. Água é um nutriente fundamental para as reações metabólicas e também aqui dos processos de fermentação que tem nessa câmara estomacais.
Então essa água é reabsorvida, cai na corrente circulatória, que depois volta lá para as glândulas salivares, que vai produzir mais saliva. E assim ocorre a ciclagem da água dentro do corpo desse animal. Beleza? A gente falou das câmaras estomacais, reforçando. Aqui nós temos o retículo. Vocês podem me mostrar, com relação ao rumen, aonde que está o saco dorsal? Nessa imagem aqui. E o saco ventral? Consegue ver o pilar longitudinal? Tá meio clarinho. Esse é o acessório. Longitudinal, ele vem aqui. E o coronário? Na verdade, a gente não tá vendo pilar, né? A gente tá vendo um sulco. Isso, coronário aí, ó. Coronário, coronário. Aqui também, tá? E esse aqui, ó, que é caudal. É o sulco caudal, onde vai estar o pilar caudal. E aqui, ele vai dar uma volta, né, gente? É o pilar cranial. Aqui dá pra ver, ó, o pilar cranial, tá? Ele fecha cranialmente aí, certo? Então, observem, numa vista lateral direita, você vê o retículo, que é cranial, omaso e abomaso. Esse aqui é de pequeno ruminante. Se fosse um bovino, esse omaso aqui seria enorme. É a diferença básica, que é o omaso e o jeito que o abomaso faz para lançar o seu, para ir para o duodeno. Beleza. Eu quero aqui mostrar nessa imagem justamente essa região aqui, ó, do antro do piloro, mostrando o pilar, desculpa, pilar não, mostrando o esfíncter do piloro. Nessa imagem tá muito interessante. Observem que nessa região do esfíncter nós temos essa projeção aqui da mucosa, que é o toro do piloro, ou torus pilórico, também tá certo, né? Fechando aqui o limite entre o antro pilórico e duodeno. Tá bem interessante aqui, a gente tá vendo a mucosa do antro do piloro e duodeno. Um fator só de curiosidade, né? Os micro-organismos que morreram lá na câmara, tanto estomacal como do ruminal, né? Como do retículo, como do omaso, eles caem no abomaso. É uma tendência natural, né? Porque tá sempre em movimento ali. Então, quando eles vêm aqui pro abomaso, eles vão sofrer por um processo de digestão enzimática. Então, esses micro-organismos vão ser a fonte proteica aqui para o ruminante. Olha que interessante, nada se perde. Então, aqueles micro-organismos que liberavam esses ácidos graxos voláteis, que mantinham ali a fonte energética para esse ruminante, após a sua morte também vai funcionar como uma fonte proteica. Muito bem bolado, e é por isso que os ruminantes estão aí ocupando boa parte do planeta Terra, né? Olha que bem sacado, né? Ele pega alimentos que os outros animais não estavam muito interessados, que era matéria vegetal, porque celulose, o estômago de um monogástrico não consegue quebrar. Aquela celulose, hemicelulose lignina, não consegue. Então, eles pegaram esse material que tem abundância na natureza, que é material vegetal, desenvolveram todo esse arranjo fantástico para obter os seus nutrientes. Muito inteligente, né? Já falamos do abomaso. Eu já mostrei um corte transversal. Aqui é uma outra, essa aqui é do popesco.
Muito interessante também, só que aqui vocês vejam que tá invertido, né? Aqui a vista que vocês estão vendo é a vista caudal dos cortes transversais. Portanto, olha aqui que linda essa imagem do rumen, saco dorsal, saco ventral. Aqui, gente, ó, é o pilar separando, eu tô falando saco dorsal, é saco cego, né? Caldo dorsal, saco cego, caldo ventral. Aqui é o pilar caudal. Parece que tá escrito cranial aqui, depois eu tenho que corrigir, tá? Pilar caudal. Porque o pilar cranial está aqui no início do estômago, né? Então não tá nessa imagem, não, tem que corrigir lá. Ok. Tranquilo aqui, ó, a nível de torácica 11, a gente tem, aí sim, saco dorsal. Observe que interessante, esse sulco aqui é aquele sulco reticular que eu estava discutindo na goteira esofágica. Tá bem interessante, ou seja, aqui tá esôfago, aqui é rumen, certo? E o retículo está no otantímero. Aí, ou seja, o conteúdo que vem aqui do esôfago, ele pode cair aqui no rumen ou do retículo, mas a tendência é vir para rumen, boa parte vai para rumen mesmo. Se tiver uma pressão negativa, aqueles lábios que eu falei para vocês, eles vão se encontrar e formam um túnel. E aí o líquido escorre aqui, ó. Então, ele vem aqui do retículo, ele vai pro omaso, depois pro abomaso. Muito legal. Essa imagem vocês já conhecem, de outra aula, mas é só para mostrar aqui. Essa aqui é uma vista lateral direita do rumen, porque ele foi puxado com o afastador, né? Aqui o abomaso, que ele é bem ventral. O omaso, que é visto numa vista lateral direita. Nós estamos vendo o omaso aqui justamente porque foi afastado, né, o estômago desse animal. E aí vocês conseguem observar aqui, ó, essa aqui é justamente onde está o mento maior, tá? Então, justamente esses vasos aqui são as gastroepiploicas. Gastroepiploica esquerda se anastomosando com a gastroepiploica direita. E aqui é ramo da gástrica esquerda aqui, no rumen. Então, nós já estudamos o esôfago. No esôfago tem um compartimento que estoca temporariamente ali, que é o papo ou o inglúvio, né? Vai aqui, papo ou inglúvio, aonde vai ficar ali armazenado por um tempo e vai sendo liberado novamente para o esôfago para seguir ali para dentro do tórax, porque esse animal ele precisa de ter esse armazenamento temporário, porque não cabe, o estômago dele é pequenininho. Aí pra vocês verem aqui, nós temos o estômago dele, são dois compartimentos, um estômago químico e depois o estômago mecânico. Olha que louco! O estômago químico vem primeiro. Quando a gente abre a mucosa do estômago químico, que também é chamado de proventrículo, vocês estão vendo essa dilatação aqui, na hora que você abre a mucosa, vão observar, ela está cheia de furinhos. São os ósteos das glândulas de secreção enzimática. É bem bacana. Se vocês abrirem uma ave aí para consumo, né? Depois vocês aproveitem e vão estudar anatomia, né? Pega lá o bloco visceral, vai dar, abre para vocês verem, é muito bonitinho. E a moela, que vem logo a seguir, é o estômago mecânico. Ela é dura daquele jeito justamente porque a sua túnica muscular é muito espessa, justamente para contrair
e triturar, apertar. É por isso que a ave costuma muito ingerir pequenas pedrinhas, pequenos pedregulhos. É normal, ela tem que ingerir mesmo. Porque essas pedrinhas chegam lá na moela e ajuda. Na hora que a moela contrai, fazendo, né, para apertar o conteúdo que já foi ensalivado, que liberou esse banho de enzimas lá no proventrículo. Então ele chega e aqui a moela vai contraindo e quebrando mais ainda o que foi ingerido, tá? Por isso que a mucosa da moela é fantástica. Quando a gente vai fazer moela, né, a gente tem que abrir e retirar aquela mucosa. Ela sai, você vai ver que ela é bem espessa, justamente para se proteger. Mas eu acho esse órgão fantástico. Como, né, que tritura, igual o milho que esse animal ingeriu, e a gente não vê, né, lesão no estômago da ave. É muito interessante. Então, nessa imagem aqui, vocês veem claramente a moela, a entrada aqui para a moela, e aqui ela liberando seu conteúdo para duodeno. Então, tem esfíncter do piloro, mesma coisa. Aqui está o proventrículo, que é o estômago químico, o esôfago, e aqui essa bolinha, gente, é o baço. O baço da ave é redondo. É isso que eu trouxe para a aula de hoje. Eu fiz questão de separar o estômago do poligástrico, do monogástrico, para não ficar tão maçante, tão pesado. Eu sugiro a vocês estudarem a parte da aula de hoje no tratado de anatomia, especificamente na parte de ruminante, aonde ele está falando aqui do abdômen de ruminante. Meu livro aqui é o capítulo 28. É interessante, vocês vão lá na parte do estômago, tá com umas imagens bem interessantes, muitas eu usei aqui na aula, para vocês compreenderem o funcionamento, a posição e depois os procedimentos cirúrgicos e também terapêuticos que a gente faz